Boa noite, Delberto. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Roberto. Está Boa noite, Amparo, Patrícia. Como que vocês estão? tudo bem. Tudo Ó, eu bem? já até falei com a Patrícia antes, mas só relembrando vocês a dica que a Patrícia deu, o livro é absolutamente incrível. Sei lá por que que tá assim, peraí, acho que é o desfoque do fundo, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Um segundinho que aí dá para ver. Que é o texto da Ursula Le Guin. É... Lindo, cadê? Deixa eu tirar o desfoque. Aqui. A teoria da bolsa de ficção. Que coisa incrível, Patrícia. Um, um texto magnífico, né? Eu já tinha. O nome da Ursula Le Guin não era completamente estranho, mas assim, eu não sou leitor de ficção científica, né? Que eu fui ver que ela uma super escritora já falecida, né? E o texto é absolutamente incrível de como ela vai construindo todo esse processo e como ela, ela traz essa dimensão, né, das coisas que vão coabitando o mesmo espaço e, portanto, vão se auto-implicando. E, ao mesmo tempo, é um texto escrito de uma forma profundamente despretensiosa, né? Assim, generosa de leitura, né? Então, assim, fabuloso. Assim, muita coisa a falar e acho que tem uma questão de fundo do que a gente vem trabalhando aqui, né? Eu ainda não terminei de ler, porque na ida da viagem para o sul, eu li o texto da Úrsula e, e na volta eu comecei a ler o Querida Combine, que a Márcia indicou. Também incrível o texto. Não sei se vocês já leram, estou quase na metade dele, mas assim também um outro livro, outra perspectiva, né? É um pequeno romance, né? Não é um ensaio, mas assim incrível também. Assim, vale a pena quem puder ler, vale muito a pena. Alguém quer trazer alguma questão? Trazer algum ponto, alguma dúvida. Então, me vou da minha parte aqui, da gente retomar a discussão, né? Na nossa aula passada, a gente debateu a questão da estrutura, né? Da importância, e eu queria só, de alguma forma, finalizar isso e a gente encaminhar o nosso estudo. Eu acho que se a gente conseguir compreender, entender a natureza da estrutura, desse modo de compreensão da realidade, então eu acho que a gente será capaz de entender profundamente o campo de trabalho do Foucault em relação à loucura, né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Resistindo ao recurso judicativo, né? Resistindo à tentação de dizer se algo é ou não é, o que a gente vai perceber é que toda uma superfície de acontecimentos
acaba se apresentando. E assim, com essa apresentação, é possível descrever a loucura. Não especificamente como aquela que é segregada, mas o que é interessante antes disso, e a noção de estrutura ela vai ser fundamental para isso, é entender a própria sociedade, a própria cultura que se constitui em relação à loucura enquanto segregação. Entende? A discussão não é exatamente se a loucura é segregada ou não, mas que tipo de cultura que se constitui a ponto de legitimar a segregação da loucura. É isso que vai ser fundamental para o Foucault. Por isso que não cabe, a partir do Foucault, uma discussão se deveria ser tratada a loucura de um jeito ou de outro, ou se há abusos ou não, né? O Foucault talvez respondesse sempre há abusos, mesmo que tratasse de outra forma, sempre haverá um outro jeito de lidar com a questão, por mais ampla que seja a forma, mas são perguntas tão especulativas que não dizem sobre nenhuma realidade. O que interessa é entender que espaço é esse que permite que loucura e segregação se encontrem. E por que que isso vai ser importante? Porque então você vai poder falar de uma realidade, daquela realidade. É interessante porque ali no final da aula passada que tivemos, a gente falou dessa entrevista de 61, né? Então ali muito em torno do lançamento da História da Loucura, né? A loucura só existe em uma sociedade. E assim o Foucault vai concluir, eu vou ler para vocês, onde ele diz o seguinte: para quem quiser, está no Ditos Escritos 1, página 150. A loucura não pode ser encontrada no estado selvagem. A loucura só existe em uma sociedade. Ela não existe fora das normas da sensibilidade que a isolam e das formas de repulsa que a excluem ou a capturam. Quer dizer, não há loucura em si. O que há é uma relação com um estado que se constitui como loucura. Mas esse estado constituído como loucura, ele é definido pelas relações que você tem com ele, e não com uma realidade prévia. Então, essa a dinâmica que o recurso, tanto do estudo da função das coisas, e não do, do que é ou que não é alguma coisa, desse olhar estrutural sobre a cultura, o que a gente já chamou atenção aqui algumas vezes, que não significa de forma alguma que o Foucault seja estruturalista, mas sim alguém que bebe na fonte do estruturalismo, que se utiliza do estruturalismo para certos diagnósticos. Isso, esse recurso, a função e a estrutura que vão permitir esse outro cenário se apresentar, um cenário de relações, e não um cenário objetivo das coisas. Isso faz sentido? Está claro? Tem alguma coisa que não faça sentido ou que precise ser melhor compreendido? Diante desse cenário, é que Foucault vai descrever o declínio de uma certa organização em torno da loucura,
que para ele vai ser o renascimento, e a ascensão de uma outra forma de organização em torno da loucura, que é a época clássica. Digamos assim, o mote do livro. Mas o que será decisivo para o Foucault não é exatamente isso, é muito estranho. Não é exatamente o declínio ou mesmo a ascensão. Não é isso que interessa a ele, mas aquilo que é balizado pelo declínio e pela ascensão, né? Estranhamente, é o que permanece em ambos os casos e que não tem a ver com uma explicação geral ou um sentido mais profundo. Dito de outro jeito, de outro modo, para ser mais claro, o estranho para o Foucault é que entre um declínio e uma ascensão, algo se instaura e permanece vigente entre as duas coisas. Então, digamos que entre o declínio do Renascimento e a ascensão da modernidade tem algo que é a época clássica. E a forma que ela lida com a loucura que está entre essa mudança de uma parte para outra, ela vai ter força de lei. Mas ela só vai ter força de lei, estranhamente, durante aquele período. Porque, novamente, um período seguinte, a época clássica vai servir como um declínio e vai haver a ascensão de outro. Então, o Foucault está muito mais interessado no entre das coisas do que nas passagens das coisas. Não à toa, a gente já discutiu isso em outros cursos, mas é sempre importante a gente chamar a atenção. Não é à toa que nesses anos 60, o Foucault ele é definido pela crítica hegeliana, marxista, fenomenológica, como alguém que despreza a história. O que aos nossos olhos parece ser um absurdo, né? Parece ser inconcebível associar um descrédito da história com Foucault, com aquele que só trabalha com a história. Mas essa crítica ela tem a ver com a adoção de uma perspectiva, né? E acho isso também muito importante a gente ter isso em mente, né? Até como um pensamento é, contra si mesmo, né? Assim, a gente perceber os limites das coisas. Toda adoção de postura ela impõe uma segregação de outras posturas, né? Então, se você pega ali, principalmente numa dimensão hegeliana, marxista, história significa movimento. Logo, pensar a história é pensar as transformações da história. Quando vem um grupo de pensadores que estão querendo pensar não a transformação da história, mas aquilo que acontece entre as transformações da história, aos olhos hegelianos marxistas, parece um descrédito da história, um abandono da história. Mas é simplesmente uma outra forma de elaboração histórica, que não está pensando nesse movimento, nesse salto, digamos, cronológico, mas no que acontece entre esses saltos, né? Entre os grandes acontecimentos, a vida transcorre, e é essa vida que vai interessar Foucault. E é essa permanência que é da própria estrutura da exclusão. Ela é silenciosa, essa permanência, em sua verdade eterna, digamos assim, ou seja, ela só tem validade ali, né? Ela não consegue falar para além da época dela.
Por isso que toda vez que nós olhamos para a história, a gente tem uma certa sensação de anacronismo, né? As coisas passam a ter uma dimensão muito pitoresca, muito excêntrica, né? Muito curiosa. Por quê? Porque elas já estão despossuídas de vida, né? Elas já entraram numa certa dimensão. É, é, é engraçado que aqui me faz lembrar, vale a pena ler um dia isso, os cursos de estéticas, os cursos de estética do Hegel são cursos que ele nunca escreveu, eram só cursos que ele dava como professor, e aí recuperaram as anotações, ou seja, todo professor e professora que já viu uma anotação da sua própria aula de- não reconhece jamais aquilo, então a gente pode estar falando bobagem sobre Hegel. É, isso é quase que uma regra, né? Mas é lindo porque é um texto muito bonito, porque o Hegel é justamente aquele que vai pensar o movimento todo da história. Então você imagina ele olhando para a história a partir da dimensão estética. E ele diz a estética, é muito bonito o que ele diz, ou supostamente ele diz, ou segundo os alunos dele, ele disse, que a estética surge quando a arte deixa de habitar a vida na Grécia. É lindo o jeito que ele vai ver. Ele diz assim: para os gregos não existe estética. O teatro trágico não era uma expressão cênica, era um espelho da vida. A escultura não era uma forma estética de construir e falar da realidade. O Deus encarnava a estátua que representava ele, né? Então, o Hegel está mostrando que para os gregos não havia esse distanciamento. A estética é, a arte era grudado com a vida a ponto de não poder falar de sua estética, da sua forma, porque a forma daquela arte era a forma da vida. O que para nós modernos é justamente o oposto, né? Aquilo que é tomado pela vida é inconcebível você falar de estética, parece inclusive até desrespeitoso, né, de você fazer isso. E o Hegel vai dizer, de fato é assim. É preciso que o objeto, que a forma, que o meio seja despossuído de vida, desabitado da vida, para que então vire a estética. Então, o que o Foucault está tentando fazer em relação à história é justamente voltar à história quando ela era encarnada de vida. Por que que ele faz isso? Porque ele quer ser mais original, que ele quer ser mais fundamental, que ele quer ser mais profundo? Não! É porque se a história for desencarnada da vida, ela aceita qualquer coisa. E então você não tem mais parâmetro de realidade para falar sobre aquilo. Então você olha para os renascentistas e diz: eles não tinham noção da loucura. Eles nem tratavam a loucura. Olha que coisa desumana. Eles pegavam as pessoas e colocavam em barcos e soltavam. Mas se você está falando daquilo quando a loucura é encarnada pela ideia de uma expressão da vida, então os acontecimentos mudam de figura. É isso que vai interessar Foucault. E é por isso que ele recorre a essas noções teóricas, noções teóricas que não são judicativas, elas não dizem nada, elas só apresentam instrumentos de leitura, digamos assim, que é a que a gente já discutiu há duas aulas, a função, há uma aula
a estrutura para pensar isso. Porque se a loucura ela é silenciosa quando extrapola o seu recorte histórico, ela é ruidosa quanto à sua inscrição dentro de uma ordenação determinada. Em outras palavras, nada é possível se dizer sobre a loucura futura, da loucura de outros tempos, mas ela é gritante dentro do seu período de atuação. Logo, o jeito que os renascentistas lidavam com a loucura não era nem certo nem errado. E se você abre mão de pensar como certo ou errado, você começa a ver o que eles entendiam como loucura. E o que eles entendiam como loucura era o que eles viviam como loucura. Ou seja, dizendo a mesma coisa por uma outra forma ainda. Quando inscrita na cultura, ela se mantém, ela permanece. Mesmo quando, digamos, o seu objeto hospedeiro anterior perde a sua realidade, a sua validade. Ou seja, há um espaço disponível, no caso que o Foucault está dizendo, né? O Foucault, é só para lembrar vocês o que ele estava dizendo antes. Ele diz: loucura está sempre ligado com exclusão. O que interessa é você entender como cada época ligou loucura e exclusão. Eles não ligam da mesma forma. E isso só é possível porque há uma encarnação. Então, nessa minha edição da História da Loucura, da capa dura, digamos assim, na página 6, Foucault vai dizer o seguinte: desaparecida a lepra, apagado ou quase o leproso da memória, essas estruturas permanecerão. Logo, a gente já sabe ler isso melhor. Que essas estruturas o quê? Esses espaços disponíveis pela cultura. Então, a cultura, ela tem um espaço onde antes era ocupado pela lepra, pelos leprosos. Com o controle da lepra, eles não há mais lepra para ocupar o espaço. Mas a cultura, como ela mantém a sua ordenação, aquele espaço continua disponível. E necessariamente a dinâmica daquela cultura vai jogar alguma coisa para aquele lugar. Ele continua. Frequentemente, nos mesmos locais, os jogos da exclusão serão reencontrados, estranhamente semelhantes aos primeiros, 2 ou 3 séculos mais tarde. Pobres, vagabundos, presidiários e cabeças alienadas assumirão o papel abandonado pelo lazarento. E veremos que salvação se espera dessa exclusão, para eles e para aqueles que os excluem. Isso é outra coisa que a gente não pode passar rápido. Exclusão e salvação estão interligadas. Da mesma forma, e isso é curioso, que o doente e o médico.
aquele que quer salvar e aquele que será salvo. E o que será salvo, salva aquele que quer salvar. Perceba que é tudo um emaranhado de uma coisa ou outra. Patrícia, o que que não faz sentido que eu estou falando aqui, que eu estou olhando para você? Patrícia Mesquita. Não, eu fico pensando se tinham os leprosos e os espaços ficaram. Por que só não fechar os espaços? Por que que tem essa lógica de ocupar com outras coisas? Não sei, talvez eu perdi alguma coisa aí no caminho. Não, a sua pergunta é absolutamente pertinente. E vou tentar ser conciso na resposta. Você sabe qual é o patrimônio do Elon Musk? Eu não sei exatamente, mas é um zero que eu não consigo imaginar mais, né? E por que que ele continua querendo ganhar mais dinheiro? O poder que ele tem. Alguém tem mais poder do que ele individualmente? E por que mais poder? O que eu estou querendo te responder, Patrícia, é que o ordenamento de uma cultura, a dinâmica de uma cultura, ela funciona de forma desenfreada até que ela entre em declínio. Então, do mesmo jeito que uma pessoa ganha dinheiro e depois quer ganhar mais dinheiro, e depois quer ganhar mais dinheiro, e depois. Ah, aí você pergunta, para quê? Ela te responde com muita facilidade. Ela quer ganhar mais dinheiro para ter mais dinheiro. Porque é o que é valorizado, é aquilo que traz sensação de satisfação. É, no caso do dinheiro, para ter mais poder. No caso das exclusões, é como se a cultura sempre precisasse do espaço do excluído para ter. Daí eu não entendo como você colocou essa última parte do Não, match. mas a culpa é minha, que você não entendeu, porque eu não explicitei. Por isso, nunca será possível você ter uma sociedade equilibrada. Porque se todos tiverem o mesmo dinheiro, se todos tiverem o mesmo poder, se todos tiverem o mesmo prestígio, ninguém tem dinheiro, ninguém tem poder, ninguém tem prestígio. Se algo é distribuído, aquilo não tem relevância. Então, é justamente a resposta a isso é que a queda do que ocupa um espaço na cultura não fecha aquele espaço. Então, sei lá, se você pensasse assim, um grupo dos, sei lá, 100 mais ricos do mundo se reúnem, vão se reunir lá em Davos e há uma chuva de meteoros e destrói Davos, morre todo mundo. Ou tipo, meu Deus, qual é o nome daquela cidade do vulcão? É, meu Deus do céu. Pompeia? Pompeia, não. Po- Pompeia. Acontece que ele mata todo mundo. Simplesmente outras pessoas vão ocupar esses lugares buscando mais dinheiro, mais poder, né? É uma das sensações que as pessoas muito poderosas sentem em algum momento da vida e que é terrível para elas, é que elas em si não são nada. O lugar que é, né? Então, é assim, o Steve Jobs, ele podia se achar muito melhor do que todo mundo, mas ele morreu doente, como várias pessoas morreram doentes. Ele não teve um privilégio quanto a isso. Porque as pessoas, nós tendemos a personificar
a atuação nossa na cultura, quando, no fundo, a gente está ocupando espaços na cultura, que se a gente não tiver ali, outra pessoa vai ocupar. Não estou dizendo que do mesmo jeito, Patrícia. Às vezes melhor, às vezes pior, né? É, é, o que eu quero dizer assim, haveria alguém que tomaria a posição de Napoleão, mas o Napoleão foi o melhor Napoleão que se podia se ter. Mas se não fosse ele, seria outro. Talvez não tão bom como Napoleão, ou talvez melhor que Napoleão, pouco importa. O que eu estou querendo dizer é que as coisas, há um espaço na cultura que propicia, e há uma disputa, então, de quem é contemporâneo a esse espaço para ocupar esse espaço, ou o contrário, né? Uma briga para sair desse espaço. Mas o espaço ele não é controlado por ninguém. É como se a gente dissesse assim, existe a praia, existe uma bacia, existe uma enseada, pensando geograficamente. Independe de quem tem casa lá ou não, de quem habita lá ou não. Mas as pessoas vão disputar para estar ali. Mas você não pode viver numa praia, digamos, um clima tropical, e querer ignorar como se estiver vivendo no Alpe Suíço em pleno inverno. Entende o que eu estou querendo dizer? O ambiente, o espaço, ele condiciona. O que o Foucault está chamando a atenção é que esse espaço ele foi forjado com a lepra. Só que a lepra teve, como que eu diria, teve a falta de consideração com a cultura de acabar. E aí o espaço ficou vazio. E em cultura, nenhum espaço fica vazio. Né? Tanto que o Foucault vai mostrar, a gente vai ler mais à frente, que começa a ter uma briga. É muito engraçado o jeito que ele fala, né? Entre as doenças que vão surgindo para ver quem vai ser a nova lepra, né? Quem vai merecer o espaço de lepra, né? E é curioso isso que você fala assim, o Foucault tá humanizando as doenças. Não, mas a gente vê isso o tempo todo, que em dor e em miséria as pessoas estão disputando pódio, né? Minha dor é maior que a sua, a tragédia que o meu povo sofreu é maior do que a sua, e é um jeito de ocupar, por exemplo, o lugar de Marte, né? De oprimido, por exemplo. Diga, Patrícia, ia comentar alguma coisa que eu Não, eu continuo só ia falando. falar que eu percebi como minha pergunta não tem nada a ver no sentido, por que que não fecha? O que que ele está mostrando é como como a cultura forjou esses espaços necessários. Ele está mostrando isso, não é? Não é necessário. É mais engraçado é isso. É um espaço que surge. Eu prefiro, eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas eu gosto muito das metáforas geográficas e não sei como se fala, de geologia. Me parece que traz uma concretude para uma coisa que é difícil de pensar no Foucault, né? O que ele está dizendo é que acontece algum movimento de placa tectônica, algum movimento cultural que surge esse espaço. E quando surge esse espaço, o espaço vai ser ocupado, porque surgiu o espaço. E aí você pergunta, por que que não acaba o espaço? O Foucault vai responder, ele acaba porque tem alguma hora que muda de novo e o espaço se fecha. Então o espaço que tinha da loucura como verdade não existe mais. Né? Ele vai dizer um pouco mais à frente aqui que ele... Não, ele não vai dizer aqui, ele vai dizer numa entrevista, que ele vai dizer assim, se pegar, tipo, eu não me lembro quem são acho que ele pega o Arthur para falar, que ele fala assim, o Arthur está sempre reclamando, cadê a dimensão mágica da minha loucura? E o Foucault quase que responde, ela se acabou junto com o Renascimento. Por que que ela só está na arte? Porque a arte ela tem uma coisa muito curiosa, que ela é um depositário de coisas que perdem sua utilidade.
Por isso que a arte, aquele lindo poema do Manuel de Barros, a arte não serve para nada, porque as coisas só vão parar na arte quando elas perdem a sua utilidade, né? É, isso é um exemplo que eu acho que ninguém vai fazer isso porque é temerário, mas a prova disso é só você pegar um grande escritor, um grande poeta ou uma grande romancista e pedir para ela montar uma defesa jurídica para você. Vai ler, a juíza vai ficar emocionada, o júri vai ficar tocado e você vai perder a causa, porque não tem utilidade aquilo. Ela opera em outro registro, que é o registro que não produz efeito prático. E por isso a arte é tão fundamental, porque ela nos tira de uma dinâmica de utilitarismo que é estranha à nossa natureza, né? Então a arte ela funciona quase como um oxigênio. Você respira e volta a viver. Mas ela só faz isso porque ela trabalha com inutilidades o tempo todo. Ninguém precisa, para se nutrir biologicamente, de frequentar teatro. Ninguém precisa assistir filme nenhum para a reprodução da espécie. Ninguém precisa escutar nenhuma música para se proteger no dia para alcançar o dia seguinte. E por tudo isso, a arte é fundamental porque ela é desnecessária. Ela opera. E eu acho tão engraçado isso, Patrícia, porque parece assim, parece que eu estou falando de coisas muito etéreas, né? Ah, o Marcelo falando de arte assim. Isso está em Aristóteles. O Aristóteles vai dizer metafísica, pensar o ser, é a coisa mais fundamental porque ele não serve para nada, porque tudo que serve para alguma coisa está preso à necessidade. E, portanto, ele precisa responder. Sabe, assim, você pode estar de bom ou de mau humor, mas se você tem um filho seu gritando, você precisa resolver o filho gritando. Você não tem um. Isso é necessidade, né? A dimensão de filho, principalmente quando é bebê, criança, é do âmbito da necessidade. Tanto que você esquece que você queria se divertir, você esquece que você queria namorar, você esquece que você tem que trabalhar. Aquilo é urgente, porque há uma necessidade ali. Mas o que o Aristóteles chama a atenção é que isso tem um decaimento de profundidade porque está respondendo a algo objetivo, né? É como assim, preciso pagar uma conta, eu preciso de dinheiro. É objetivo isso, né? Eu preciso de um recurso para pagar uma dívida. Agora, o que que traz felicidade para você? Isso é subjetivo. Logo, isso é muito mais importante. Mas é mais importante porque não é necessário. Você pode viver uma vida longa e infeliz. A felicidade, ela não é do âmbito da necessidade. E por isso, segundo Aristóteles, a lógica do Aristóteles, ela é muito mais importante, mas ela é menos necessária. Porque a necessidade tem a ver com aquilo que tem uma demanda objetiva, né? Então, a arte ela é fundamental, né? É, justamente porque ela não fala de necessidade. Ela tem um vídeo lindo que outro dia até reencontrei ele. É uma das coisas boas de internet, né? Que os vídeos ficam circulando e você vai reencontrando, da Maria da Conceição Tavares, é, f- falando: olha, o único conselho que eu daria para um jovem é faça a formação no que você quiser, mas junto, pratique alguma arte. Você não precisa ser bom, só pratique uma arte que você gosta. Então aprenda um instrumento, pinte, é, faça teatro, porque se você vai ser reconhecido e ter espaço na área profissional que você escolheu, é sempre uma incógnita. Mas se você tiver arte do seu lado, você não vai enlouquecer. Já ela falando,
só sei economia. Se eu não tivesse conseguido ser economista, eu, desculpa, mas é como ela fala, eu estaria fodida, né? No, para quem conhecia a Maria da Conceição Tavares, ela, digamos, não tinha economia com os palavrões. E, e de fato é isso. O que ela está querendo dizer é, às vezes, o âmbito da necessidade você não controla. Logo, traga junto do âmbito da profundidade. Porque aí você tem como. é, é, você vai ter algum parapeito para se segurar. Né? Como também você apostar só na arte é um risco. Porque não importa nem se você é bom, você pode não ser reconhecido. E assim, a gente nem precisa falar, porque a quantidade de exemplos que a gente tem de pessoas geniais que não foram reconhecidas, né? Só para citar dois aqui muito rápido, Van Gogh, que é digamos assim, o mais evidente, né? Mas eu sempre esqueço, Bach, o que eu sempre esqueço é quantos filhos que ele teve, que é uma coisa absurda, tipo 23, 24 filhos que ele teve, uma coisa absurda. É, E acho que dos filhos dele, 5 foram compositores também. E antes da modernidade, se você falasse assim, eu gosto muito do Bach, alguém pensaria que é um dos filhos dele, que era muito famoso. O Bach, pai, ele não era bem considerado, porque ele escreve a música na passagem do barroco para o clássico. Então, digamos assim, ele é a excelência de uma forma de compor música na época onde ela está em declínio. Então, se olha para ele dizendo, isso é música velha, né? Não... Então, assim, a genialidade do Bach foi descoberta muito tempo depois da morte dele, mas muito tempo depois, né? No, é, é, a expressão famosa que tem de música clássica, né? Os três Bs, né? Bach, Beethoven e Brahms, ela é muito recente. Ela não se aplicava antigamente a isso. Então, é um pouco dessa dimensão, Patrícia, que eu estou querendo dizer, é que o espaço surge ao acaso. Ele é extinto ao acaso. E o que o Foucault diz, que é estranhíssimo, ele diz, mas entre um acaso do surgimento e o acaso do desaparecimento, e se põe como necessário o espaço. É uma loucura no sentido lógico da coisa. Né? Se alguma coisa ela aparece inesperadamente e ela vai embora inesperadamente, era razoável deduzir que a sua existência também é o acaso. E ele diz: não é. O espaço, enquanto está ali, ele é necessário. Mas o surgimento e o desaparecimento é o acaso. Você não tem como saber. E ele ainda diz: é uma tolice se preocupar quando ele vai desaparecer, porque você não tem controle sobre isso. Né? Então é justamente esse espaço de operação. E o que ele está chamando a atenção é um espaço surgiu e foi ocupado pela lepra. Depois a lepra foi deselegante de, antes do espaço perecer, ela some. E o que o Foucault está chamando a atenção é vai ter uma briga de foice, vai ter um monte de gente querendo ocupar esse espaço. E eu acho muito curioso esse começo do livro, porque ele é muito engraçado, o jeito, porque o Foucault escreve de uma forma muito clássica. Mas ele está escrevendo de uma coisa engraçada, que ele está dizendo, olha, tem um monte de gente querendo ocupar espaço, tem leproso lá, que é um único no hospital, dizendo, esse hotel é meu. Esse hotel é engraçado, o ato falho. Esse hospital é meu, é para leproso, não vem. Então, assim, ele escreve de forma muito séria, mas ele está sendo irônico o tempo todo. E essa ironia é como se. O que eu vou falar é muito sério. Essa ironia do Foucault é dizendo: olha, como olhar a história como movimento contínuo é de uma seriedade caduca, porque um hegeliano marxista não é capaz de perceber isso, porque ele está levando tudo muito a sério, mas tem coisas jocosas na história.
Tem um lado, uma expressão que é do próprio Foucault, né? Ele diz: toda história tem a sua dimensão ubuesca, grosseira, sem dignidade alguma, né? É um pouco disso que ele está chamando a atenção. E o que ele está querendo dizer é, ele começa o livro dizendo: tem um espaço disponível que vai ser disputado à foice para ser ocupado. E a gente já sabe que vai ser ocupado pela loucura, nós, leitores. Mas enquanto esse espaço estava disponível, podia ser qualquer coisa, né? Faz um pouco mais de sentido, Patrícia. E por isso a sua pergunta, ela não está, ela de forma alguma ela é equivocada. Ela, na verdade, ela coloca, ela explicita a estranheza do raciocínio do Foucault. Só que o Foucault está dizendo: olha, não sou eu que estou inventando essa história. Inesperadamente, a história se deu assim. A lepra, ela causa uma torção na sociedade de tal monta que, quando ela é extinta, ela deixa aquela sociedade torta. A sociedade não consegue retornar ao que era antes da lepra. Então, o que ela precisa é colocar alguma coisa no lugar, né? Se a gente falasse de forma psicanalítica, é preciso, de alguma forma, tamponar esse vazio que a lepra causou, né? Porque é isso. É como se você não soubesse. E é engraçado isso que o Foucault está falando, porque terapeuticamente isso a gente reconhece em todos nós. Às vezes a gente está reclamando muito de um sofrimento, e quando aquele sofrimento acaba, a gente não dá conta de viver sem aquele sofrimento, né? Isso vale dentro da situação onde uma pessoa, vou dar exemplos muito irresponsáveis, tá? Mas é só para ilustrar o que eu estou falando. Uma pessoa que passa uma escassez muito grande e depois, por algum motivo, ela ganha muito dinheiro na vida, mas ela continua vivendo como se precisasse juntar dinheiro para comprar comida no dia seguinte. Tem uma história muito engraçada que eu acho maravilhosa. O primeiro Matarazzo foi o que fica rico, e o filho dele era muito conhecido por esbanjar dinheiro. Tinha coleções de ternos, tudo. E uma vez perguntaram para o pai por que que o filho era tão elegante, gastava tanto, e ele era tão econômico. E ele deu uma resposta que eu achei maravilhosa, eu nunca esqueci disso. Ele falou assim: ele tem pai rico, eu não. É isso, né? A mesma coisa acontece com aquela famosa expressão que a gente usa: ah, tal pessoa tem dedo podre para escolher companheiro ou companheira. Tem dedo podre ou não consegue conceber a vida sem aquele problema, que ela vai buscando o mesmo problema na outra pessoa, né? Porque a, a mesma coisa, o Freud vai chamar a atenção disso sobre o princípio de prazer, né, que rege o aparelho psíquico, até que aparece algo além do princípio do prazer, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Mas o princípio de prazer não é o que a gente entende modernamente de alegria, satisfação, né, experiência. Princípio de prazer é equalizar tudo. É não movimentar, porque não movimentar é bom. Todo salto de emoção, de expectativa, isso é lido pelo nosso aparelho psíquico como risco. Então, o princípio de prazer é volta ao equilíbrio. Volta ao equilíbrio, que isso é mais seguro. E isso a gente repete várias vezes. Que a gente, só que esse princípio do prazer, ele pode ser interpretado de forma traumática na gente, no sentido assim: o equilíbrio é repetir a dor que já sentiu. Porque se eu cheguei até aqui, aquela dor não me matou.
Mas esse raciocínio lógico do nosso aparelho psíquico, ele não funciona na prática, e por isso que a gente sofre profundamente. Porque não é porque eu sobrevivi a uma dor que eu vou sobreviver a uma segunda dor, a uma terceira dor, né? O nosso corpo tem um efeito cumulativo que é destruidor, né? Que é devastador. Até porque a gente está vivendo a mesma dor de forma fantasística. Não é a mesma dor, não é a mesma pessoa, não é a mesma situação. É muita energia psíquica utilizada para fingir que é a mesma coisa, né? Que nós somos as mesmas pessoas, que a outra pessoa é a mesma pessoa e que, portanto, a situação é a mesma pessoa. E tudo isso é falso na prática. Nós não somos a mesma pessoa, a outra pessoa não é a mesma pessoa e a situação não é a mesma. Então é curioso, porque o que o Foucault está chamando a atenção é que esse olhar hegeliano marxista que vê uma linha contínua, que ela pode ser tortuosa, ela pode ser sofisticada, mas ela segue em frente o tempo todo, isso é ilusório. A história, quando você vai olhar a história não é assim. Ela funciona entre irrupções, e entre essas irrupções, outras coisas acontecem. A Patrícia escreveu aqui no chat, Freud fala muito sobre isso em Psicologia das Massas, os que estão em in-group e os que são out-group. Alguém ou alguns precisam ser os bodes expiatórios. É justamente porque o Freud é o primeiro a pensar a condição humana como relação. Então, não existe uma experiência só, você sempre tem mais de uma experiência articulada, né? E isso vai ser fundamental para essa dinâmica. Foucault, então, vai continuar, né? Como é típico dele, esse detalhamento histórico ele vai se ampliando e se aprofundando, né? E digamos que essa postura Foucaultiana é o que nos salva, né? Porque senão ia parecer um grande delírio o que o Foucault está falando, porque é tão estranho, é tão diferente do que a racionalidade dá conta disso, que se não fosse esse estudo detalhado dele, ia parecer uma grande ficção. E é justamente nessa insistência documental, dessa análise da produção histórica, que o Foucault vai perceber essa dinâmica da exclusão, né? Então ele continua na página 7 dizendo, vou ler o Foucault, a lepra foi substituída inicialmente pelas doenças venéreas. De repente, ao final do século XV, elas sucedem à lepra como por direito de herança. Né? Eu acho muito bom que o Foucault, do jeito que ele vai escrevendo, ele vai mostrando a arbitrariedade da coisa. As doenças venéreas já não substituem por uma razão objetiva. Né? Ele usa uma expressão que é profundamente subjetiva, né? O direito de herança, né? Como se ela reclamasse para si, né? E ele um pouco mais à frente, eu estou dando um pequeno salto, ele diz: eles logo se tornam tão numerosos que é necessário pensar na construção de outros edifícios em certos lugares espaçosos de nossas cidades e arredores sem vizinhança. Olha o sem vizinhança. Olha a exclusão operando. Exclusão que, por exemplo, Foucault, em um determinado momento, vai pensar sobre o seu próprio tempo como as prisões.
nasceu uma nova lepra, que toma o lugar da primeira. Aliás, não sem dificuldade, ou mesmo conflitos, pois os próprios leprosos sentem medo. É muito curioso isso, porque é como não é uma estrutura lógica, como ela não responde a uma causa e efeito que você possa descortinar, então se acalmar. Ah, é assim porque a causa está aqui. Toda transformação humana, necessariamente, ela provoca uma insegurança a todos. Por isso que uma crise que nem a gente vive, uma crise financeira ou uma crise sanitária, como tivemos na pandemia, ela é assustadora para qualquer dimensão. É claro que quem tem mais dinheiro, quem tem mais posse, quem tem mais conhecimento, quem tem mais conhecidos, normalmente tem mais pontos de apoio para se resolver. Mas o medo, eu acho que ninguém pode dizer com honestidade que um empresário riquíssimo sentiu menos medo do que um trabalhador. Porque o medo não era um medo objetivo, era um medo do desconhecido. E a mudança, a transformação, o deslocamento que toda o movimento histórico produz, ele causa uma instabilidade que, como eu disse do princípio de prazer do Freud, o Freud percebe rapidamente que o nosso aparelho psíquico odeia oscilação. Vou tentar dar um exemplo que me parece bastante claro. Se você inesperadamente no seu dia acontece uma coisa muito boa, você fica muito feliz. Mas se começam a acontecer várias coisas boas, você começa estranhamente a ficar preocupado. Meu Deus, será que eu vou dar conta de tanta coisa? Será que não é demais? Como que eu vou amanhã lidar? Será que eu vou ficar com a expectativa de ter mais coisas e se não tiver, como que eu vou acontecer? Tá acontecendo tanta coisa boa, significa que daqui a pouco vai ter problema. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou brincando, mas no fundo a gente vive isso. Quando acontece muita mudança que aparentemente é ruim, ou muita mudança que aparentemente é boa, não importa. Isso incomoda, a gente fica meio, né? Às vezes, assim, quando acontece muita coisa boa, você fala assim, eu tô meio aéreo, eu ainda não assimilei. É, o não assimilei ainda não consegui tornar isso equalizado. O problema não é você ter muito dinheiro. O problema é você ter muito dinheiro de uma hora para outra. O problema não é faltar dinheiro. O problema é faltar dinheiro de uma hora para outra. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando os problemas podem ser antecipados ou as alegrias são anunciadas, você lentamente vai caminhando para aquilo como se não quisesse viver aquilo como uma exceção, como se incorporasse aquilo ao normal. E, portanto, por isso que a gente valoriza tanto a ideia da normalidade. Porque a normalidade ela produz um efeito psíquico que é não estou em risco. Quantas pessoas querem serem muito bem-sucedidas e famosas, e quando está chegando ali perto de ser, dão para trás, porque percebem, meu Deus do céu, eu vou perder o controle da minha vida. É uma ilusão, porque não importa o quão mal você esteja, você não tem controle nenhum da vida. Mas é uma ilusão que nos acalma. E um dos motivos da terapia
ter um efeito profundamente benéfico em nós, que a gente tem alguém para dividir, para nos ouvir e devolver essa escuta a nós. E isso vai dando uma certa dimensão de estabilidade, sem a qual parece o tempo todo. Já pensou? Eu estou falando assim, nós estamos mudando o tempo todo. Se cada dia se acordasse dizendo, eu não sei como que vai ser essa pessoa hoje em dia, eu não sei como que eu serei hoje, né? Assim, essa dimensão ela provocaria um efeito perturbador, insuportável. E é disso que o Foucault está falando. E ele está dizendo, inclusive, os leprosos se sentem ameaçados. Então, eu não sou mais a peste da minha época, porque isso gera um certo prestígio, né? É, eu era pequeno, mas eu tinha uma consciência bem plena disso. Ali, a partir, eu tinha 7 para 8 anos, ali 84, 85, com o surgimento da AIDS e de toda a crise que houve, né? Daquela loucura, das pessoas que tomavam transfusão de sangue e se contaminavam e não se sabia por quê e o que estava acontecendo, como que era transmitido, como não era. E isso vai gerando uma dor, um sofrimento muito grande. Até o momento que começa a se compreender como que funciona, começa a se compreender como é possível evitar a contaminação, até o ponto que começa ali com AZT, depois com os coquetéis, de você ter uma situação que eu não digo que é viver normalmente, porque você está enchendo o seu corpo de uma química pesadíssima, mas uma pessoa que tem HIV e que tome a medicação, ela não só não tem nenhuma aparência que, que no final dos anos 80 era evidente quando você via uma pessoa com AIDS que ela estava com AIDS, você não tem mais isso, como em termos clínicos, ela não tem mais. Se ela fizer o exame, ela dá negativo, porque ela está tomando a medicação. Né? Então, assim, hipoteticamente, ela nem transmite a AIDS se ela estiver tomando. Ao mesmo tempo, isso gera uma sensação de esquecimento, né? Tanto que já vários estudos aí do aumento de contaminação de AIDS, que as pessoas não estavam mais preocupadas com usar preservativo e de para as pessoas que se drogam de não como se chama isso? Da seringa, de não de não esqueci o nome que se dá isso. De Compartilhamento. compartilhamento, Idaberto, me salvou desse buraco linguístico que eu tinha caído, do compartilhamento, e óbvio que tem isso. Então, o que o Foucault está querendo dizer isso, que isso não é uma frescura humana. A história, como ela é uma constituição do encontro humano, né? Porque um animal não tem história. A história ela é unicamente humana. E nós podemos fazer até as histórias dos animais, mas os animais estão um pouco se lixando para a história que a gente faz deles, né? Então, o que o Foucault de alguma forma está dizendo é como que pode algo que é profundamente humano ser ambicionado que seja lógico, objetivo e causal? Logo, é evidente que os leprosos se sentiram ameaçados pelas doenças venéreas. Quem é essa doença que está querendo dizer que é importante quando eu era importante? E aí, eu queria retomar, não vou me alongar nisso, mas só para trazer de volta uma discussão que agora eu já não me lembro, 2 ou 3 aulas atrás tivemos, é, como não encontrar ecos nessa leitura do Foucault sobre essa passagem da lepra
para a loucura? Ecos longínquos, eu diria, no que vivenciamos hoje em dia com os diagnósticos de TDAH, que antes foi ocupado pela bipolaridade, que mais recentemente pelo burnout. E da mesma forma que eu não seria louco de dizer que não existiu lepra, e que não existiu doença venérea, e que não existe loucura, eu não estou dizendo que não exista TDAH, que não exista bipolaridade, que não exista burnout, que não exista síndrome de pânico. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou querendo dizer que há sempre uma luta por por uma expressão que parece dar conta por excelência do nosso próprio tempo. E isso é uma luta. Isso não é inerte. Não é neutro isso. Não é. Não. Quem tem burnout, tem burnout. Quem tem é, é, pânico, tem pânico. Quem tem bipolaridade. Claro que sim. Mas a cultura, a discussão, o debate, o lugar que ocupa não é correspondente objetivamente aos indivíduos que têm. E essa discussão que o Foucault está propondo, ela é de uma delicadeza grande, porque não é dizer que uma coisa existe e que outra coisa não exista. Não se trata disso, tudo existe. Mas o diagnóstico e, e, e o espaço, como que eu vou dizer, que no imaginário daquela cultura aquela doença ocupa, isso não é objetivo. Né? Talvez agora a situação que esteja mais ocupando isso é o autismo. Né? Assim, há hoje em dia eu diria, uma demanda e uma oferta por diagnóstico de autismo que, que coloca a pergunta óbvia, que é tipo, será que existe mais autismo hoje em dia do que existia antigamente? Né? E de repente, você tem as, as pessoas, os indivíduos que se enquadram no quadro, e você tem toda uma órbita gigantesca e bastante nebulosa de pessoas que, por a questão do autismo estar em cena, são trazidas gravitacionalmente para o autismo, como já foi com essas outras doenças, que também existiam, existem e provavelmente existirão. Né? Não tem como você evitar um burnout. Né? A pergunta que no começo, quando começaram as discussões de burnout, eu me lembro, foi assim, então só na nossa época que trabalha muito? Não. Só que quando a pessoa morria de burnout, ninguém chamava isso de burnout. Né? Dependendo da perspectiva, eu diria, puxa vida, mas ela teve uma vida sofrida, dá para entender. Uma outra perspectiva olhava e falava assim, que pena, era uma pessoa fraca, né? Entende? É tudo uma forma cultural de você tentar apreender aquele fenômeno real. Professor, agora nessa disputa Diga, de 100 Patrícia. metros rasos, já aponta também a superdotação. Está aparecendo também o diagnóstico, né, para tentar diferenciar, porque os superdotados teriam alguma semelhança aí com algum espectro autista. Agora já está começando a despontar também essa coisa da superdotação, já está aparecendo em cena também. E é engraçado, Patrícia, porque isso a gente percebe, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a tendência nossa é então de desacreditar disso, por, porque obviamente tem um marketing muito forte. Mas ter marketing não quer dizer que não exista, significa só que tem marketing. Né? Então, e quando isso entra,
há sempre uma mudança de nomenclatura. Eu sempre fico pensando assim, parece que precisa ter um outro logo, sabe? Assim, você muda a direção, nova direção tem que mudar o logo, né? Que nem um médico meu uma vez, ele perguntou para mim, você sabe qual é a diferença do sistema digestivo para o sistema digestório? Aí eu respondi, não. Aí ele falou assim, um tem marketing melhor que o outro, né? Que é um pouco disso, né? E ao mesmo tempo os superdotados agora são os mais chamados de alta capacidade, né? Alta habilidade, né? É isso? Acho que é alta habilidade. Que é a mesma coisa, mas simplesmente você oferece um. Edeberto, é isso, né? Altas habilidades. Altas habilidades. Que é um jeito de você oferecer digamos, uma nova etiqueta e dizer, olha, isso é diferente, né? No... Então, e acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que a gente tem um risco muito grande de massificar muitas coisas distintas numa coisa só, e isso sempre vai ser um prejuízo muito grande para a pessoa, né? Mas também tem um risco de um certo descrédito injusto, porque você começa a achar que a pessoa fala, eu fui diagnosticado como autista. Às vezes a pessoa é autista e aquele diagnóstico vai lhe servir para muita coisa, inclusive para compreender certos pontos cegos da vida dela. Mas aí, estando nesse processo de massificação da doença, é levado em descrédito, né? No, é, Amparo, Fátima, as Patrícias aqui podem dizer muito bem. Eu me lembro muito criança de como era tratada a menopausa como se fosse. Agora tem esse negócio de menopausa, né? Algo profundamente fisiológico, né? Não precisa de interpretação, né? Ou, digamos assim, os parâmetros são muito bem identificáveis para isso. Então, é o efeito que se dá. Eu acredito que hoje em dia nenhum médico possa dizer isso. Mas não faz muito tempo que não era possível ver isso acontecendo, né? Então, o problema dessa massificação que, ao mesmo tempo, ela traz luz a coisas que estavam pouco discutidas, isso é sempre bom, né? É, mas como a gente vive numa sociedade de consumo, ela traz tantos elementos de marketing e de serviços e de prestação que o risco de você desacreditar é enorme. Até Eu acho porque, que isso é um grande desafio. Edeberto, por até favor. porque esses diagnósticos todos que vocês citaram, seja o TDAH, seja o burnout, sejam as altas habilidades, eles causam trazem à tona dois problemas. Um que é a introjeção de problemas sociais. Quer dizer, que você cria novas subjetivações por problemas que não são. Porque, por exemplo, o burnout é um ótimo exemplo. O burnout passa a ser um problema do indivíduo, mas não das condições de trabalho nas quais ele está inserido. O TDAH passa a ser um problema do indivíduo, né, da criança, não porque ela fica exposta ao celular 24 horas por dia e não consegue prestar atenção na aula e no estudo em casa. Mas, quer dizer, você desloca de novo um problema social e mesmo essa história das altas habilidades, né? Os supostos indivíduos com altas habilidades, mas estão absolutamente longe de terem altas habilidades. É que você pega pessoas que não conseguem se encaixar num dado padrão, ou seja, não estou discutindo se o problema é o padrão social ou o padrão familiar, mas você joga o problema para o indivíduo e subverte um problema em algo que seria maravilhoso, que é ter altas habilidades. Tipo, você jura? Promete? Né? Quase. E tem uma coisa, Roberto, perfeito o que você disse, porque tem uma coisa que está por trás disso, é, que é a dificuldade que a nossa cultura tem e que é típico de toda cultura ter de forma diferente, que é como lidar fora do padrão. Toda cultura é isso que o Foucault está dizendo. Entre uma coisa e outra que você não tem controle nenhum, a cultura impõe
um padrão. Não um padrão, mas um jeito de ser, que os padrões vão sendo criados a partir desse jeito de ser. E se a gente pensar tanto o autismo quanto as autohabilidades, há um traço característico de dificuldade de se enquadrar, né? Então, nesse sentido, você não oferece à pessoa nenhuma saída social, porque você está dizendo que o problema não é da sociedade. Então, por que a sociedade vai ter que alargar o seu padrão? Né? É muito assim, para quem se dedica à educação, que não é meu caso, mas já tive próximo de pessoas que se dedicam muito ao estudo da educação, da filosofia da educação, é um dos casos típicos é de pessoas que passam a vida inteira escolar sendo convencida da sua incompetência. E quando se tornam adultas, encontram, por acaso, um jeito de se expressar e se tornam geniais. Ora, mas precisa desse sofrimento na escola? Por que que a pergunta é por que que a escola assim, você precisa se adequar, né? Eu me lembro que eu escutava muito isso, não por mim, no sentido assim, eu tinha um traquejo quando criança que era ou de fingir que não tinha problema, ou, ou de resolver do meu jeito os problemas, né? Então, eu cheguei a ficar de recuperação uma vez e eu não conseguia entender por que eu estava de recuperação, porque as minhas notas eram as melhores da turma. Mas é porque eu era desobediente no recreio, que depois ia voltar para ter que fazer os exercícios. Eu tinha acertado tudo, já tinha entendido. Falei, ah, meu Deus, se eu voltar, eu vou ter que fazer aquilo que eu já sei. E eu fugia no recreio. Então eu fiquei de recuperação porque eu não obedecia. Seria bom para mim saber que tem custo isso. O que eu quero dizer não me causou um problema sério porque eu vi aquilo como um grande orgulho, mas poderia ter pego em mim numa situação onde eu não soubesse encontrar uma solução psíquica para mim. Pô, aí a pessoa fala assim, mas você quer que a escola se adeque a 30 crianças? A resposta é sim. Qual o problema disso? Não há problema nenhum. Você tem uma carga de trabalho e se cada um. O que é o trabalho do Paulo Freire, se não isso dizer é assim que se faz? Então, eu acho que nesse movimento que a gente faz em todos os nossos cursos, eu acho que esse começo da história da loucura, ele tem uma dimensão social, cultural, político e ético de grande monta para a gente. Porque o Foucault está desmontando uma certa compreensão histórica calcada na ideia de desenvolvimento. Ao fazer isso, ele explicita uma outra dimensão da história, que é um, uma instituição de limite histórico que é absolutamente ao acaso, mas que produz internamente uma disposição normativa. Que aqui no caso da loucura, ele está dizendo que essa normatividade se dá através da exclusão, mas que ela é vivida de uma forma bastante singular por cada cultura. E isso que ele está falando, em termos estruturais, são passíveis de, de outras épocas, de outras culturas, de outras dimensões históricas, que nos alcançam por isso, né? Então, me parece assim que é uma forma muito potente de olhar, e o Deberto, o que você chamou a atenção é muito interessante, porque expõe algo que é característico da nossa sociedade,
onde é uma transferência de responsabilidade quase que radical para o indivíduo. Não da liberdade, mas se a gente for falar Nietzscheanamente, a gente diria da culpa. Se a gente for falar Foucaultianamente, a gente diria é, de uma cobrança, né? Mas isso é muito radical, né? Eu me lembro que quando eu era aluno de colégio, era dito isso de forma muito elogiosa e que eu demorei muito tempo para perceber o quanto era absurdo o famoso discurso de posse do Kennedy, que ele dizia: não pergunte o que o Estado pode fazer por você, pergunte o que você pode, se pergunte o que você pode fazer pelo Estado, né? Dizendo, ó, isso é um estadista. E depois vai dizer, mas como que isso pode ser um estadista? Ele tá esvaziando o Estado. Então, com certeza, estadista, não, né? E como essa lógica explicita, né? Porque é a lógica do consumidor. Você tem direito, então você pode ir lá cobrar. Mas você não observou certa regra. Ah, então a culpa é sua. Perceba como isso é uma redução do espaço público para um diminuto espaço do negócio, que vai sempre operar não com um indivíduo, não com um cidadão, mas necessariamente com o consumidor. E isso já alcançou, eu acho que o Hildeberto deve ter essa experiência muito mais radical do que eu, porque quem procura psicanálise não procura normalmente com esse olhar, apesar de ter muitas histórias ainda de procurar o médico ou o terapeuta dizendo qual é a solução para o meu problema, o que que eu tomo, o que que eu tenho que fazer para acabar com isso, né? Então, se você prescreve vários remédios, nem que daqui a 10 anos a pessoa não tenha mais fígado, ela vai achar desses 10 anos que você foi o melhor médico, porque ela foi lá com crise de enxaqueca que você deu um remédio e passou. Mal ela está percebendo que agora ela não dorme bem mais. Mas isso não tem problema, né? É, tem vocês conhecem, tem um ditado que diz que você nunca deve ler a bula de um remédio, senão você nunca seria capaz de tomá-lo, né? E eu sempre achei que isso significa que talvez você devesse demorar muito a tomar qualquer coisa, porque a bula não está falando de mentiras, né? Então, nesse sentido, aquilo que deveria ser preconizado para uma sociedade que é cuidar da sua saúde, a dimensão do cuidado no geral, né? A dimensão do cuidado para quem já pôde ler, por exemplo, a hermenêutica do sujeito, onde o Foucault vai se dedicar muito em torno dessa ideia, né? A dimensão do cuidado é uma constante formação de si na vida. Logo, não tem como remediar nada, né? Tudo se dá num processo contínuo de reelaboração, de observação, de reajuste, de transformação, de entender que aquilo que foi bom até aqui já não serve mais, né? E porque as coisas se transformaram. E não é à toa que a nossa cultura seja tão refratária à ideia de cuidado, né? A gente é muito bom em medicalizar o problema, né? De tentar distinguir o sintoma. E isso não é culpa só da medicina, isso é culpa da cultura, porque tanto o médico se apoia nisso, como o paciente cobra isso. Eu estou falando que é pouca coisa, que isso acontece mesmo na psicanálise. Outro dia uma professora estava comentando que ela tinha uma paciente que era
professora titular de uma universidade federal, não aqui do Rio, de outro estado. E que teve uma hora que, fazendo a sessão de terapia, virou para ela e falou assim: Ora, eu te pago caro para resolver isso. Qual é a sua solução para esse meu problema? E que eu achei magnífico que ela disse que a única reação que ela teve era ter uma crise de gargalhada. E acabou a sessão e ela disse, continua, mas esse, digamos assim, esse choro infantil durou ali uma coisa e... Por que isso? Ela falou, ela sabe o que é psicanálise, ela procurou. Era uma pergunta que não deveria caber, mas que de alguma forma, e talvez por isso a psicanálise seja tão interessante, ela explicita a situação atual daquela pessoa ao dizer isso, né? E que isso, bom, aí tem que ver as decorrências disso na vida da pessoa, de por que que ela precisa tanto que alguém resolva alguma coisa, né? Mas, Então, Marcelo, diga, você não Patrícia. acha que o nosso mundo também está tão insuportável que, sabe, você quer uma solução, mas não tem como solucionar. Então, a solução é você se medicar. Não estou defendendo isso, Não, mas não entendo. é porque é como se você tivesse que mudar tantas coisas que não Uhum, tem como. É só você entrar no trânsito de São Paulo 5 minutos que você vai falar que mundo que a gente está. E daí você vê também todas as pessoas na rua, sofrendo, vivendo na rua e tudo mais. E você fala assim, como dar um jeito nisso tudo? Como ficar bem nisso tudo? É daí tá, você quer um remédio para você, pelo menos, você quer uma solução, mas a solução ela uhum. não existe, porque não é o seu médico que vai te dar uma solução. A solução é uma coisa que a gente chegou num ponto que, sei lá, não sei. Eu não estou É, é, defendendo, tá, a tomar uma pílula para ficar bem. Eu acho que a gente deve procurar. até porque os conservadores acabaram com isso, né? Agora Red Pill já não tem nem mais a esperança que tinha no Matrix, né? Que já virou uma coisa horrorosa, né? Então não adianta a anestesia. Mas Não, eu a acho, gente só Patrícia. fica remediando, a gente só está remediando o nosso mundo. Mesmo as Uhum. doenças que a gente tem, tipo câncer, essas coisas, já são, sabe, já são uma consequência do que a gente está vivendo. Então, mentalmente e fisicamente, a gente está num mundo que está doente. Então, como que faz? Eu não sei. Eu acho que você traz questões muito importantes assim, que a gente só consegue começar a discutir, né, Patrícia? Eu tenho a sensação que você tem razão, não tem como a gente mudar esse mundo. E acho que o Foucault ele insiste nisso, que não tem como mudar esse mundo, quase que dizendo que não tem como mudar o mundo porque a transformação do mundo não é do âmbito humano, ele é do âmbito do acaso. Então, assim, o mundo vai mudar, mas não vai ser por ninguém, entendeu? É uma das coisas curiosas que a gente fica olhando assim. O mundo mudou com a Revolução Francesa. E, de fato, produziu uma mudança no mundo, né? Então, você fica pensando em figuras tipo Robespierre, Danton, Saint-Just, etc. Mas, como bem disse um cientista político americano, o Irã não teve Revolução Francesa. Então, a gente está vendo que, mesmo no mundo globalizado, a Revolução Francesa ela não é de todos, né? E isso provoca uma mudança muito grande. Então, eu acho que assim, a gente não tem como mudar o mundo. A gente, né? E é muito impressionante isso que você está falando do mundo doente, porque nessa semana eu e a Karine a gente fez uma viagem, a gente foi para Porto Alegre, ficamos alguns dias, depois a gente foi para Gramado. E de Porto Alegre para Gramado a gente alugou um carro para ir e depois a gente voltar. A gente foi por um caminho que o Waze indicou e na volta ele indicou um outro caminho. E nesse outro caminho tem uma hora que a gente parou na estrada.
porque era uma cidade muito pequena. Eu não sei dizer qual o nome da cidade. Já estava um pouco Gramado e Porto Alegre em torno de 2 horas de carro. Devia estar uma meia hora, 40 minutos de Gramado. E a gente parou a cidade pequenininha, as casas muito bonitas e nenhuma com muro, nenhuma. E as casas não eram casas simples, não, não eram mansões, mas que eu digo assim, o que a gente chamaria de classe média, todas muito bonitas. E aí a gente se olhou e falou assim, eu não sabia que existia isso mais, né? Que uma coisa é você ter uma casa na roça que você está a quilômetros de qualquer pessoa, você tem que entrar, né? Outra coisa é uma cidade que é pequena, mas você está passando pela cidade, né? Não... Então tem essas coisas loucas. Mas eu acho que Mas no todos devem ter TV, celular e devem estar tão pirados quanto a gente. mas devem estar pirados de uma forma diferente, Patrícia, porque isso faz diferença. É assim, é, uma das coisas que eu sempre percebo é quando eu saio do Rio e fico mais de 2 semanas fora do Rio, toda vez que eu volto para o Rio, eu tô lento para o Rio. Assim, eu tô andando devagar, eu vejo que eu estou incomodando as pessoas na velocidade que eu estou andando. Eu percebo que eu demoro a atravessar a rua. Aí passa uma semana, 10 dias, sem que eu perceba, eu já estou no ritmo acelerado das coisas, né? Então eu acho que há uma alteração, mas eu concordo com você. Não é uma saída cada um montar a sua pequena cidadezinha sem muro, porque a internet roubou essa possibilidade. Me lembro que nos anos 80, aqui no Rio, teve um fluxo de gente que foi para Florianópolis, que dizia Florianópolis é a Copacabana dos anos 60. Florianópolis não é mais a Copacabana dos anos 60. Não existe mais Copacabana dos anos 60, né? Então eu acho que nesse sentido não há o que mudar. Posto isso, o único campo de atuação que a gente tem de transformação é a nós mesmos. E isso não é pouca coisa, porque quando a gente se transforma, é impressionante como a gente transforma o ambiente em torno da gente. Tanto que é muito comum, Patrícia, independente do seu desejo, conforme você vai mudando, não são todos, mas é impressionante como você muda o seu círculo de amizade, sem que ninguém brigue com ninguém. Porque aquilo vai, sei lá, se você está acostumado. Vou dar exemplos bobos, não é disso, eu estou falando de coisas muito mais profundas, mas só para que a gente entenda. Se você está acostumado a sair, a noitar, a beber muito, e aí de repente você fala assim: Poxa, tô gostando de dormir cedo, acordar mais cedo, de fazer outra. Lentamente você vai perdendo o vínculo com aquelas pessoas que fazem. E isso não é nem bom nem mal. É simplesmente o que eu estou querendo dizer, a força da sua transformação. Porque a única coisa que se transforma é você. Mas, paradoxalmente, quando você transforma você, o ambiente em torno de você transforma. Então, você não está transformando só você. Mas isso não se dá no âmbito da sociedade. Entende o que eu estou querendo dizer? Você não consegue dar esse salto para a sociedade, porque quando esse salto chegar na sociedade, significa que tudo mudou. Não foi você que mudou. Tudo mudou. Agora, essas transformações pessoais, elas não te colocam fora da sociedade, como muita gente acredita. Tipo, para mudar eu tenho que sair daqui, eu tenho. Não. Você transforma o que está em torno de você. E essas transformações são fundamentais. Quando você encontra uma pessoa que você fala assim, que pessoa fascinante. Ela não vive na caverna isolada. Mas ela é fascinante porque, de alguma forma, ela produz uma transformação. Diga. Não, é que está cada vez mais difícil se transformar nessa sociedade. Eu Claro, estou com tendo um certeza. desabafo pessoal aqui.
Com Eu, assim, certeza. eu tenho, essas últimas semanas, assim, eu tenho tido crises de choro. Até eu ia procurar o Delberto para tomar remédio, porque eu pensei, eu me trato com homeopatia, né? Seu pai está aí, não sei se ele está aí, mas eu me trato há muito tempo com homeopatia. Mas eu não sei explicar, é um desespero, é uma coisa que eu não sei nomear, sabe? E eu começo a achar que é um estilo de vida, mas eu tento mudar, mas é uma coisa que, assim, eu penso, eu acho que só tomando um remédio. Por isso que eu falei do remédio, sabe? Porque eu Uhum, tenho uhum, pensado nisso muito ultimamente. Porque eu falo assim, uhum, tá insuportável. E eu não sei, uhum. como você falou, não é pegar, então eu vou viver lá, sei lá, em Gonçalves, que tem muita gente que faz. Não, não é. Eu vou mudar minha vida aqui, dormir mais cedo, mas não sei, é uma coisa que contamina. Então, quando você vê, você passou 2 horas no Instagram, quando você tá, sabe, você é sugado pelas coisas assim, e é meio desesperador, assim. Desculpa o Não, desabafo. Mas não, mas é eu acho porque que eu você tem venho toda a razão. sentindo essa coisa, você começa a ver guerra, sofrimento, você se sente impotente. Aqui é um local que eu agradeço muito por existir, porque é um local que a gente pode estar junto, né, em outro nível. Mas fora isso, eu acho muito difícil, tá muito difícil. E eu tenho neta, tenho filhos, tal, que eu vejo, eu penso que mundo, sabe? Mas é isso. Patrícia, você falou Edeberto. uma coisa, desde que você falou anteriormente dessa questão das pessoas procurarem se medicar para tolerarem o mundo, eu acho que um pouco do que você está descrevendo em termos de sofrimento é decorrente de um salto que existe além disso. Eu acho que eu poderia dizer o seguinte, que eu diria que era bom o tempo, um tempo recente, em que as pessoas queriam apenas se medicar para tolerar o mundo. Porque eu acho que hoje o que acontece é um querer se medicar para manter o mundo como ele está e até piorá-lo, voltando àqueles exemplos todos que a gente citou antes, né? Porque em muitos daqueles casos existe um desejo que vai além de um desejo de se adequar ao mundo, que é um desejo de fazer com que o mundo continue rodando como ele roda, que é um salto muito piorado até disso que você falou antes, do meu ponto de vista. Até quando o Marcelo falou da pandemia, a gente só falava quando que a gente vai voltar ao normal. E mesmo nem percebendo das coisas boas que aconteceram, sei lá, menos aviões, né? Mas não dá para parar. Então todo mundo queria voltar para o normal. E acho que a gente voltou para um normal piorado mesmo. Não sei, eu sinto assim. O que eu consigo pensar, Patrícia, disso é que é, uma das questões fundamentais é que está tudo entrelaçado. E eu acho que isso ele é tanto fonte de um certo desespero, mas também, ao mesmo tempo, ele é capaz de aplacar a sensação de sofrimento e isolamento pessoal. Porque a, a vida humana ela vai sempre se constituir no comunitário. E talvez por isso uma das dores profundas da nossa época é que a nossa época tenta dilacerar completamente o comunitário, né? O que eu quero dizer assim, a minha primeira até 7 anos eu vivi em cidade pequena, no interior, que é uma vida muito curiosa. Eu estava conversando essa semana com queridos amigos lá no sul, é disso que assim não sei se ainda é. Na minha infância, ou pelo menos para minha infância, era uma forma de constituição onde tinha muito preconceito, existia muito bullying, sem você chamar de bullying, né? Existia muita violência, mas havia um tecido social muito evidente, né? Era o louquinho da cidade, mas é da cidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a pessoa era excluída como louquinho,
mas ninguém se mete com o louquinho, né? As pessoas cuidam do louquinho, as pessoas. Então havia um. Eu não estou dizendo que isso era saudável, não. Estou dizendo há violência nisso, mas o que há junto com essa violência é um tecido social. E aquilo que você só vivia nas grandes cidades, que era esse esgarçamento do tecido social, que é você não saber quem é seu vizinho, né? Você mora no mesmo lugar há 15 anos, seu vizinho há 15 anos é a mesma pessoa, e você tem dificuldade, inclusive, de lembrar o nome da pessoa. Normalmente você só lembra o nome se você brigou na reunião de condomínio, né? Aí você lembra o nome porque você brigou no condomínio. Mas isso era uma coisa muito típica de cidade grande, o que com a virtualização da vida não tem mais espaço protegido em relação a isso, né? E eu acho que esse é o campo. E eu insisto na ideia de cuidado, Patrícia, porque assim, é, o exemplo do cuidado é como que eu posso tentar encontrar um espaço para mim que não seja só para mim, porque quando eu encontro esse espaço, eu abro espaço para alguma coisa. Quer dizer, eu fico muito feliz quando você fala da importância desses encontros, mas a importância desses encontros eu fico feliz porque ela é recíproca, né? Não, não à toa, esse encontro nosso aqui é um encontro que cada hora a gente está discutindo outra coisa, ao mesmo tempo está discutindo a mesma coisa sempre, né? Esse paradoxo ele tem a ver com esse espaço, né? Então, a gente vai mudando de texto. Esse ano, provavelmente não, né? A gente está tentando ver o Renascimento nessa primeira parte e a época clássica no segundo semestre, mas de qualquer jeito vai ser um outro estudo, né? Porque vai ser sobre a época clássica, mas ele tem um espaço que eu acho que o âmbito do cuidado, nesse sentido antigo da palavra cuidado, ele tem a ver com uma certa arte. Ou seja, não tem solução, mas tem uma tentativa constante, né? Eu sempre gosto de lembrar que Hipócrates definia aquilo que a medicina atual ignora, que medicina era uma arte. Para ele, a medicina era muito próximo da poesia. E por isso ele era muito atacado, que é outra coisa que a gente esquece, né? Como ele é o patrono da medicina, né? Não pega bem falar mal do patrão. Mas a crítica que se fazia a ele é: não pode ser sério esse negócio de medicina, porque se cada pessoa dá um medicamento diferente, uma dosagem diferente, isso não é sério. Se a coisa fosse séria, era o mesmo medicamento para todo mundo na mesma dosagem. E a resposta do Hipócrates era justamente essa. Mas isso tem a ver com uma certa arte. Não existe tabela para nada, né? Então, nesse sentido, talvez eu esteja errado, Patrícia, mas eu acredito piamente no. Se for um erro, eu acredito piamente no meu erro, por enquanto. Que é no sentido de quando a gente percebe essa dimensão do consumo, não faz com que a gente deixe de consumir, porque se a gente deixar de consumir, de alguma forma, a gente também está rompendo com a nossa própria época. E aí é uma ruptura grave. Mas quando você pensa, até que eu posso seguir no consumo, mas ao continuar aqui esse movimento, de alguma forma eu estou causando uma dor para mim, então eu vou descobrir um jeito de impor um espaço para isso. Eu acho que isso é um trabalho que dá uma satisfação pessoal. Não dá, se a gente for usar uma expressão que a Patrícia conhece muito bem, lacaniana, que é do gozo. Não dá gozo. Gozo para o Lacan é a realização plena e refreada e restrita do seu desejo. Que para o Lacan só tem um jeito disso acontecer: é a morte. Porque a morte acaba a falta, mas acaba ao custo da vida, né? Acaba a falta porque acaba a vida. Então, para o Lacan, o grande desafio é você apostar no desejo e não no gozo. Parece que eu estou falando coisas complicadas, mas não é isso. Se você deseja algo, Patrícia, você implicitamente você está aceitando que tem uma falta junto, porque você só deseja o que você não tem.
ou aquilo que você pode perder a qualquer momento. Então, para o Lacan, significa que você encontrou um jeito de lidar com a falta que faz parte da vida humana. Em qualquer âmbito, qualquer coisa que você for pensar, tem uma. Mas o problema é que a nossa cultura valoriza o gozo, não o desejo. Então, você quer comer, mas você quer comer tudo. Você quer transar tudo. Você quer ter prazer, você quer ter prazer tudo. Você quer ter poder, você quer poder tudo, né? E eu acho que quando a gente primeiro entende teoricamente e depois começa a tentar colocar isso em prática na nossa vida, que o gozo, ele é sempre mortífero. Ele é como se fosse a, a, uma sedução do abismo, assim, você não sai dele. E você nunca vai ter ele, porque a hora que você tiver, você não tem mais a vida para. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Gozo, mas perdeu a vida, então não adianta o gozo. Mas que a nossa sociedade é maravilhosa em muitas coisas, né? A gente já discutiu aqui como a ciência se desenvolveu, a possibilidade de a gente estar todo mundo aqui através da internet, como a própria medicina avançou de tal forma que a gente conseguiu uma vacina para a Covid em tempo recorde. Mas ela tem como tudo na vida, ela tem uma sombra. E a sombra dela é que é uma hipervalorização do gozo, porque o gozo aumenta o consumo. Entendeu? É isso. Você quer vender um pão, e aí você quer fazer o melhor pão possível, e aí depois você começa a querer fazer o pão que vende mais, depois você quer que todo mundo coma pão, e daqui a pouco a sua vida está um inferno, porque você só consegue fazer pão. Então, me parece que você ter consciência, e quando eu digo consciência não é só racional, mas eu acho que passa pelo racional, nós somos seres racionais. Mas quando você começa a ter consciência disso, eu acho que a vida ela volta a adquirir um certo brilho, que é um brilho meio a contracorrente, entende? Que é o brilho de você olhar para uma coisa, que é um pouco disso que eu estava falando, assim, olhar e ver uma cidade que eu nem sei o nome, porque a gente foi olhar no GPS, mas não. Patrícia, talvez a felicidade esteja lá e a gente perdeu, eu perdi, sabe? Porque não tinha sinal. Então, a gente. Vamos abrir o Waze para saber qual é a cidade. Não tinha sinal de internet. Shangri-La, É Shangri-La. Shangri-La. Então, é, 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 é isso. Ou, eu me lembro de uma coisa que você vai entender perfeitamente. Acho que todo mundo pode entender, mas você vai. Um dia eu saí de casa, eu estava muito mal. E aí eu virei a calçada aqui, eu não me lembro mais o que eu fui fazer. Ou eu fui comprar um refrigerante, ou fui comprar uma comida. Mas eu saí muito, eu estava muito triste, saí. E quando eu virei na esquina, tinha uma moça passeando com um cachorro com as orelhas bem compridas. E ele fazia assim, aí a orelha dele vinha para cima da cabeça. Aí ele ficava feliz. Aí a dona olhava aquilo e empurrava para ficar certo de novo. Aí ele chacoalhava de novo, a orelha subia. Aí eu fui 2 quadras atrás dos dois, com uma certa distância para não incomodá-los, e rindo daquilo, rindo. E fui 2 quadras em direção que não era para o que eu estava indo. Mas só sei que eu fui fazer o que eu fui. E eu esqueci que eu estava triste. E é um pouco disso, porque eu estava rindo, muito provavelmente, da loucura que eu estava vivendo. Porque era isso, né? O cachorro querendo uma coisa e a dona querendo ajudar, atrapalhando. E muito provavelmente, e por isso que o humor é tão poderoso, e por isso que um humor que não é revolucionário, ele é um desperdício de energia, porque ele é capaz de fazer a gente perceber algo que racionalmente a gente não percebe, que psicologicamente a gente não percebe, mas aquilo
bate, você ri porque não sabe, e depois você fala, por que que eu estava rindo daquilo? Aí ele começa a fazer um efeito de transformação, que você é provocada o tempo todo a esquecer desse problema, né? Então, na hora que você percebe alguma coisa, a pessoa fala, não, vai ver um filme para relaxar, né? De filme eu tenho uma irritação disso, de filme para relaxar, que eu, tipo, relaxar eu deito no sofá, filme eu não quero relaxar no filme. E acho que talvez por isso eu tenho uma dificuldade muito grande com série, porque a série tem uma coisa de você se perder ali, né? E aquilo eu vou me desinteressando por aquilo. Já filme não, e filme para mim, quanto mais barra pesada o filme, eu não tenho problema, a minha vida não fica infernal por causa disso. Ao contrário, eu tenho uma certa expiação ali que me faz bem e ao mesmo tempo me faz eu pensar em outras coisas. Mas, por exemplo, eu não consigo ter esse engajamento que eu tenho com música, que música, quando eu vejo, eu já estou na música, e se eu estou triste, eu já fico alegre, se eu estou alegre, eu fico. Eu sou levado pela música, eu não consigo ter esse controle que eu tenho com cinema. Cinema, para mim, é algo transformador. Música, não, né? Às vezes, outro dia a Karine falou assim: como você gosta dessa música? Eu falei: é verdade, mas eu nem sabia que eu gostava. Mas toda hora eu estou colocando a música de novo para escutar, porque de alguma forma ela me transporta para alguma coisa que ou para algum lugar, ou para alguma experiência psíquica, ou para um. Então, eu acho, Patrícia, o que pode ser um pessimismo, eu não acho que seja, que não tem como a gente mudar o mundo. Por outro lado, pode ser um otimismo, e eu acho que é. Eu acho que pequenas transformações, pequenas resistências, pequenos deslocamentos, a gente é capaz de fazer. E eles produzem um efeito incrível na nossa vida e para surpresa nossa, na vida dos outros também. E, e, e eu acho que esse é o lugar que a gente tem que se esforçar no nosso tempo de não perder, porque se a gente sai desse lugar, é difícil voltar para ele, porque a força da corrente é para ser um consumista alienado ou um produtor que nem sabe para onde que está produzindo. Né? Eu estava vendo, para encerrar isso, encerrar não, mas para a gente concluir isso hoje e retomar na aula que vem, estava vendo que está tendo a passagem da direção da Apple, né? Tim Cook, que foi o substituto escolhido pelo Steve Jobs, está saindo, está entrando outro. E aí as pessoas dizendo, mas a Apple já não é mais a mesma, né? Só que é um pouco difícil você dizer isso, assim, no sentido dela estar em decadência, porque o Steve Jobs deixou a empresa com 30 valendo 300, ele avalia 300 milhões de dólares, eu acho que era isso. Agora ela vale 3 trilhões de dólares. Não, acho que ela valia 300 bi e agora vale 3 tri. Mas qual a diferença que ela faz? Eu me lembro quando o Steve Jobs lançou o iBook, que era um laptop de plástico, que aquilo revolucionou, não no Brasil, que tudo sempre é caro no Brasil, mas que era o primeiro laptop que era barato de você comprar, porque laptop era uma coisa muito cara, né? Depois, é, quando ele inventa o primeiro iPod, eu me lembro que aquilo mudou minha vida. Tipo, agora eu posso carregar minhas músicas para qualquer lugar. O Walkman já era maravilhoso, mas você não podia carregar todas as fitas para todos os lugares, né? Então, ou mesmo o iPhone que mudou o nosso jeito de consumir as coisas para o bem e para o mal, mas mudava. Desde que ele morreu, não mudou nada. Porque assim, pode ser bom você ter, eu não estou criticando, não, de ter um relógio smart, mas isso não muda a vida de ninguém. Você gostou, não gostou, né? Como você ter
sei lá, uma cadeira que você gosta, te faz bem, mas se você não tivesse, você não estaria triste por isso, né? Mas ao mesmo tempo consome mais, ganha muito mais dinheiro, etc. Mas assim, se isso faz sentido para uma empresa, definitivamente não faz sentido para um indivíduo, para uma pessoa. E eu acho que é isso que nos salva, porque o nosso dia pode ser horroroso, mas se você vê um cachorro tentando levantar a orelha e a dona abaixar isso, olha que seres espetaculares que nós somos. Isso mudou a minha tristeza. Como às vezes escutar a música, como às vezes lembrar de uma pessoa. Então, eu acho que o cuidado, nesse sentido antigo do termo, é você perceber que a nossa vida é isso, e não o que a gente tem, não o futuro que se avizinha a nós, né? Agora, isso tem um desafio, que é todo dia fazer isso. O cuidado, ele não dura no futuro. O cuidado é uma planta do presente só, né? Então, ela precisa ser regada e cultivada todo dia, né? E acho que nós somos os melhores seres para fazer isso. E também os melhores para fugir disso, né? A gente já passou da hora e eu queria profundamente agradecer vocês por hoje. Acho que a gente vai. Seria bom até a gente cancelar a aula de semana que vem, que de 15 em 15 dias gera uma aula espetacular. Gente, muito obrigado mesmo. Hoje muito Obrigado. especial. Eu Boa também noite. Obrigada, agradeço muito professor. por tudo e muitas coisas, muitas coisas. Obrigada. Obrigada, Eu que Marcelo, agradeço mesmo. Patrícia, Se todos. cuidem e nos vemos semana que vem. Bom Você feriado, dia primeiro. Bom feriado. E boa Shakira para quem estiver no Rio. Tá louco, tá louco. Eu vou lá, então tô louco. Ah, mas aí você vai a pé, professor, não tem É graça. verdade. E vou demorar meia hora para chegar em casa. Não, imagina eu pegar metrô, que louca, uma sardinha. Tá doida? Vou nada. Boa sorte. Uma ótima noite, gente. Valeu.